Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso de número 13. Lucas, capítulo 12, a partir do verso de número 13. Quem achou, diga amém. Eu vou ler a tradução, eu vou usar hoje, e a tradução brasileira, TB, tradução brasileira. Diz assim: um homem disse-lhe do meio da multidão: Mestre, manda a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhes respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Disse ao povo: Olhai e guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Então lhes expôs uma parábola, dizendo: as terras de um homem rico produziram muito fruto. Ele discorria consigo: que hei de fazer? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e os construirei maiores, e aí guardarei toda a colheita e os meus bens, e direi à minha alma: tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse-lhe: louco, insensato, idiota, esta noite te exigirão a tua alma, e as coisas que ajuntastes, para quem serão? Assim é aquele que entesoura para si e não é rico para com Deus. Se você pode curvar a tua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, aí está, Pai, foi lida a tua palavra. Eu reconheço a minha total dependência de ti. Pai, usa-me nessa noite, que a tua palavra possa produzir, cair em boa terra e produzir segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Que essa palavra possa produzir temor e tremor, Pai, em nossas vidas. Que teu Espírito tenha liberdade. Faça, Senhor, segundo o teu querer. Fale com cada um de nós aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade aí à nossa série Aprendendo com as Parábolas de Jesus. Aprendendo com as Parábolas de Jesus. Tem uma frase, Lourdes, que essa frase ela é atribuída a Albert Einstein. Segundo a frase, Einstein, certa vez, pastor Mateus, ele disse que existem duas coisas que são infinitas: o universo e a estupidez humana. O universo e a estupidez humana. Embora o universo não se pode bater o martelo e dizer que ele é infinito,
mas a estupidez humana tem se mostrado cada vez mais infinita. Essa parábola nós acabamos de ler, Marcílio, Jesus só contou ela porque um homem aparece no meio da multidão e ele olha para Jesus e fala: Jesus, Rabi. Ele reconhece que Jesus é um Rabi, um mestre, e ele diz: Rabi, manda meu irmão repartir comigo a minha herança. O que está em jogo aqui é uma herança. Com certeza, quando falamos de herança no Oriente Médio, a maioria dos estudiosos, e eu estava lendo, vou citar Baylor, Joaquim Jeremias, Wisber e outros, vai dizer que se tratava de bens imobiliários, ou seja, terras. Esse homem, a Bíblia não fala o nome dele, ele aparece no meio da multidão e ele olha para Jesus, chama de mestre e diz: manda que meu irmão reparta comigo a herança. Irmãos, uma das maiores geradoras de tragédias, uma das coisas que mais gera tragédias é briga por herança. Nós acabamos de assistir 2 vídeos, eu poderia passar vários. A cada dia, Soélio, mais e mais tragédias acontecem por causa de herança. Eu estou chegando à conclusão que bom seria se pai não deixasse nada para filhos. Porque às vezes o pai trabalha, labuta, luta a vida toda e não interessa se são 2, 3, 4, 10 filhos. O que ele deixa acaba gerando disputas, tragédias. Eu já ouvi histórias, Marli, de filhos que brigaram por causa de um conjunto de sofá velho. E alguém pode falar: peraí, esses 2 vídeos que nós mostramos são pessoas de baixa renda. Não. Isso acontece em todas as famílias, irmão Milton. No ano de 2002, uma tragédia abalou o Brasil, que foi o caso da família Richthofen, onde a própria filha, Suzana, com o seu namorado e o irmão dele, conhecido como os irmãos Cravinhos, a própria filha deu um jeito de desligar as câmeras, facilitar a entrada dos 2 rapazes, e enquanto os pais dormiam numa casa de classe alta, aqueles 2 rapazes, Giovanni, mataram a pauladas o pai e a mãe, e depois desenrolar, irmão Elias, da história, ficou comprovado que a principal motivação foi um patrimônio calculado de 11 milhões de reais. Quando se trata de herança, brigas, nós vemos aqui, eu coloquei, pais que matam filhos, filhos que matam pais, avós que matam netos, netos que matam avós, e por aí vai. E para que eu e você, para que nós, Patrícia, Fátima, Suzy, para que nós venhamos entender essa parábola aqui, é necessário ter isso em mente. O que está acontecendo aqui é uma disputa de herança.
Esse homem, ele surge, a gente não sabe, seu Hélio, o nome dele. Mas ele olha para Jesus, chama de Rabi. E nós precisamos entender, nesse contexto aqui, um Rabi, um mestre, ele tinha capacidade e autoridade para resolver questões legais. Porque a lei que prevalecia era a lei de Moisés, ou seja, a lei que Deus deu ao povo hebreu. E o que a lei falava, Bruna? A lei falava que o primogênito recebia porção dobrada. Hoje não é mais assim, Marcelo. Senão Marcelo ia herdar dobrado. Se a lei valesse para hoje, eu ia herdar dobrado. A lei era assim na época. E alguns, irmã Isabel, alguns achavam a lei injusta. E com certeza esse rapaz aqui, ele não está concordando. Joaquim Jeremias, que é um respeitado aí, escritor, comentarista, ele vai dizer que provavelmente esse rapaz aqui é o irmão mais novo. Ele vai até Jesus e ele diz: Senhor, manda meu irmão repartir comigo a minha herança. Só que é engraçado, irmão Milton. Será que eu posso ir diante do juiz e exigir que o juiz faça o que eu quero? É isso que ele fez com Jesus. Manda, ele chega e ele exige. Ele chega e ele exige. Rabi, manda, ordena. É a mesma coisa de eu chegar diante do juiz e falar: juiz, meritíssimo, eu sei que o senhor quer vai julgar, mas a minha vontade vai prevalecer. E ele chega exigindo que Jesus faça o que ele quer. E Jesus, Kennedy Baylor, vai dizer que Jesus se recusa a ser o juiz entre eles. Jesus se torna o juiz sobre eles. Porque Jesus não vai atender a solicitação, mas Jesus, Deise, vai olhar a motivação. Ele chega e diz: manda e meu irmão reparta comigo a herança. Talvez é o irmão mais novo, eu coloquei aqui, há duas possibilidades. Talvez o irmão está achando injusto, porque ele vai receber uma parte e o irmão vai receber duas. Talvez, Lourdes, Tiago, talvez é porque o irmão mais velho está se recusando a repartir a herança. E aí eu fui pesquisar, segundo alguns estudiosos, era comum o irmão mais velho chamar os irmãos mais novos e dizer assim: eu não vou repartir a herança. A lei romana dizia que só poderia haver partilha se houvesse consenso. Se um falasse assim: eu não quero, não aceito, enquanto eles não chegassem a um denominador comum, a partilha, irmã Marlene, não podia ser feita. E era comum o irmão mais velho dizer assim: olha, vamos deixar esse negócio do jeito que a gente está. A gente é irmão. Não vamos dividir, não. Vamos conviver juntos. Vamos habitar juntos. Vamos usufruir juntos.
E isso é bom. A Bíblia fala, Luz, de Salmo 133, é bom e agradável os irmãos viverem o quê? Unidos, em união. E Jesus, ele não veio ser divisor. Jesus, ele veio ser reconciliador. É bom e agradável os irmãos viverem unidos. Mas quando se trata de herança, isso vale para todos, não é só para os ricos, igual Elias e a Suzy, igual Mateus e Adriana. Isso vale para todos. Porque eu volto a repetir, irmã Márcia, tem irmãos que brigam por causa de jogo de sofá, jogo de cadeira, cômoda, penteadeira da década de 50, como diz o pastor Simar Coelho. Tem gente que briga. E Jesus agora, quando ele chega diante de Jesus, e ele olha, Rabi, manda, Jesus vai responder e vai dar uma resposta dura, áspera. Jesus usa ó homem, e aí essa expressão, ó homem, ela é carregada de aspereza. Como ele chegou diante de Jesus, sendo arrogante, Jesus é ser duro com ele. E Jesus vai dizer, ó homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? O que está em jogo aqui é a herança deixada. E esse rapaz aqui não estava aceitando que o irmão continuasse sem fazer a divisão. E é aí, pastor Mateus, é aí, irmã Fátima, que Jesus vai contar a parábola. É por causa desse pedido. Nesse momento, Jesus, ele olha para o povo. O pedido foi de um. Mas Jesus agora vai olhar, Duda, para o povo. E ele vai dizer, olhai e guardai-vos de toda avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Então ele lhes expôs uma parábola dizendo, é aí que a parábola vai entrar. É aí que Jesus vai contar essa parábola. Por quê? Porque o pedido daquele homem, o pedido daquele requerente, Marcílio, revelou uma palavra no Novo Testamento, é pleonexia. Pleonexia, o que é isso? É um desejo insaciável. É a pessoa querer mais do que o necessário. É isso que está revelado no pedido dele, Bruna. Manda que meu irmão reparta comigo a herança. Eu vou repetir. Bele vai dizer isso. Jesus não vai ser juiz entre eles. Jesus vai ser juiz sobre eles. Porque Jesus agora vai julgar a motivação. O que levou esse homem até Jesus? Reconheceu que Jesus era um rabi, um mestre. E aí, sabe, eu descobri, Mateus, que tinha rabi que pulava fora disso. Quando o negócio era terra, briga, ele falava, eu aqui não vou me meter. Porque qualquer decisão que eu tomar, qualquer lado que eu for, eu vou comprar briga. Qual é a maior causa de contendas hoje lá no Oriente Médio? Terra. Esse território é dos judeus ou dos árabes?
A maior briga até hoje, Elias, é por causa de terra. É a mesma coisa de chegar, imagina, chega um judeu e um árabe diante do Mateus e fala: pastor, a terra é minha ou é dele? Se o Mateus tiver um pingo de juízo, ele não vai nem para um lado nem para o outro, porque pode gerar isso que a gente viu: tragédias, mortes, disputas. A primeira coisa que eu vejo nessa parábola, já o nosso tema, que é aprendendo com as parábolas de Jesus. A primeira lição, seu Hélio, irmão Marli, é que não há dúvidas nenhuma que a ganância é o assunto principal da parábola. A ganância é o assunto principal da parábola. A pleonexia quer dizer cobiça, avareza, a vontade insaciável de ser mais e mais rico. É de achar que o que é dele é pouco. É querer mais. E aí eu comecei a estudar, a olhar, a ler, a orar, a ouvir, a conversar com a Diana. O que a ganância pode gerar, pastor Mateus? Qual é o resultado da ganância? Eu coloquei algumas coisas. A primeira coisa que a ganância gera, sabe o quê? Divisão. Divisão. Este homem aqui, Giovanni, tudo indica que ele estava um relacionamento rompido com o irmão, porque ele vai procurar um rabi. Por que ele não foi até o irmão e falou: mano, vamos resolver isso aqui? Roupa suja se lava em casa, né? Ele não foi procurar o irmão. Por que, Suzy? Porque com certeza a relação dele com o irmão estava o quê? Estava dividida. A primeira coisa que a ganância gera é divisão. E aí, a gente olha para o Salmo 133, ó quão bom e suave os irmãos viverem em união, e diz: é bom coisa nenhuma, eu quero é o que é meu. É viver nada, eu não quero isso nada. A segunda coisa que a ganância gera, a segunda coisa que a ganância gera, eu linkei aqui: egoísmo. Egoísmo, irmão Milton. Warren Wiersbe, ele vai dizer que no original, no grego, ele vai usar o pronome possessivo 11 vezes. Olha o que ele vai falar. Ele disse consigo, olha a parábola aqui: havia um homem rico, ele já era rico. A riqueza é pecado, irmãos? Não. Jesus condena a riqueza? Não. O problema desse homem aqui não é a riqueza. Ser rico não é pecado. Jesus não foi contra a riqueza. Jesus é contra, sabe o que? A riqueza te possuir. Esse é o problema, irmão Elias e Suzy, de muitos. Muitos, irmãos, as coisas foram nos dadas para nós possuirmos e não elas nos possuir. A riqueza não é problema para Jesus. Agora é a avareza, sim. E ele vai usar 11 vezes
um homem rico, ele já era rico. Eu estava falando com Mateus que Jesus não vai condenar ele por ser rico. Jesus não condena. A parábola já começa com ele rico. Essa parábola ela foi retratada, parte dela também, em um evangelho que vocês não vão ler na Bíblia. O evangelho de Tomé, que é um evangelho apócrifo. Pastor, o senhor está usando livro apócrifo? Sim, porque o livro apócrifo, ou os livros apócrifos, Patrícia, não tem valor canônico, mas tem valor histórico. Você não lê História do Brasil? Pedro Álvares Cabral chegou lá, né? Não sei onde, descobriu o Brasil, de São Paulo, Tiradentes. Onde é que está isso na Bíblia? Não tem, mas tem na história. O Evangelho de Tomé, capítulo 72, o 63 também, e eu li o Evangelho de Tomé essa semana passada. Lá vai dizer quase igual. Um homem chega até Jesus e vai falar: eu quero a minha herança. E Jesus vai contar a parábola e ele vai usar pronomes possessivos. Olha aí na tua Bíblia, versículo 17. Ele discorria consigo. Ele está falando com ele mesmo. Que hei de fazer? Pois não tenho onde recolher o quê? Os meus. Meus. Primeira vez, discorria consigo meus frutos. Disse ele: farei isso, derribarei os meus, de novo, meus. Derribarei os meus celeiros e os construirei maiores, e aí guardarei toda a colheita e os meus bens. Outra vez, e direi a minha alma, a alma dele também, e direi a minha alma, de novo, tem muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Tudo é dele, seu Hélio. É meu. Meus bens, meus celeiros, minha alma é meu. Segunda coisa, Duda, a avareza gera egoísmo. Quando eu dou palestra para casais, eu já vi casal, cônjuge, falar: meu dinheiro, meu carro, minha cama, meu sofá. Em casa eu tenho sofá lá, eu falo, o Yuri, é meu. Meu. Terceiro lugar, irmã Isabel, sabe o que a avareza gera? Eu vou repetir. Primeiro lugar, gera divisão. Segundo, egoísmo. Terceiro lugar, Marcílio, gera algo que eu coloquei o nome: falta de contentamento. A pessoa nunca está contente, ela sempre quer mais e mais. Quer eu dou um exemplo? Eu acho um absurdo você ter que pagar estacionamento em shopping. Se você faz uma compra lá e mostra, igual acontece no Extra, você deveria ter isenção de estacionamento.
Mas não, você pode gastar R$1.000. O Mateus foi lá um dia desse e gastou R$1.000 em 10 minutos. Você pode gastar R$1.000 com o Marcílio, faz. Você chega lá no caixa, você tem que pagar o quê? Estacionamento. Por quê? Ganância. Mais. O dono tá gravando, mas eu vou falar, o dono lá da minha loja lá, já tá colocando a trepa lá, vai cobrar estacionamento. Quanto mais tem, o homem não tem nem onde pôr mais dinheiro, mas quer mais. É isso que está acontecendo aqui. Irmãos, ele já era rico. Por uma graça divina, ele agora vai ter uma colheita muito maior do que ele esperava. Ele olha e diz assim: epa, eu não tenho onde colocar isso. Eu não tenho onde estocar. Porque no lugar de falar, eu vou dividir estranho, já eu não tenho onde estocar. Eu vou dividir, eu vou compartilhar. Eu vou doar lá para a campanha do casado do Giovanni. No lugar dele falar isso, o que ele diz? Meus frutos, meus celeiros, meus bens, minha alma, tudo é meu. É a falta de contentamento. Pai, é por isso que eu sou apaixonado por Paulo. Paulo disse assim: eu aprendi a estar contente com o que eu tenho. Eu sei ter em abundância, mas eu sei padecer necessidade. Em todas as coisas eu estou instruído, tanto em ter fartura quanto a padecer fome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo aprendeu o segredo do contentamento. Esse aqui não. Sabe o que Eclesiastes 5, verso 10 diz? O que ama o dinheiro nunca fartará do dinheiro. Mas o que ama o dinheiro nunca fartará do dinheiro. E dinheiro é bênção. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós não podemos amar o dinheiro. A Bíblia manda é amar o próximo, é amar a Deus, não amar o dinheiro. Mas esse homem aqui, o que é ganância? Eu coloquei aqui a palavra pleonexia, segundo o pastor luterano Blackmeyer. É uma expressão empregada por Jesus que caracteriza não somente a obsessão de segurar o que se tem, ou seja, não é só a atitude de mão fechada, não é só ser munheca, não é só ser pão duro, não. É a vontade, é a ambição, é o vício de querer mais. É isso que a palavra revela. Em quarto lugar, sabe o que é a avareza, a ganância, a pleonexia, ela gera? Autoconfiança. Ele tinha tanto e agora ele está dizendo: eu vou viver muitos anos. Olha a autoconfiança. Alma, alegra-te, bebe, come, descansa. Tu tens depósito para muitos anos. A avareza gera uma autoconfiança.
A pessoa confia no que ela tem. E a minha Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, que confia nele mesmo, no braço dele. Não é pecado eu confiar no irmão, não. É errado eu confiar em mim. O texto quer dizer isso, pastor Mateus. Maldito é o homem que confia nele, no braço dele, no que ele tem. Maldita ele que confia no plano de saúde dele. Tem pessoas que só querem ter plano de saúde, tem uma confiança. Confia. Ele tira a confiança em Deus e coloca dinheiro no plano de saúde, nos aluguéis, na poupança. E é isso, eu vejo aqui a autoconfiança. Em quinto lugar, o que a avareza gera? A avareza, em quinto lugar, ela pode, Fátima, sufocar a palavra de Deus. Seja, pastor Júnior pregou a parábola do semeador. Aquela que caiu entre os espinhos, que diz lá em Mateus. Eu vou até ler Mateus 13 e 22. Olha o que diz. Mateus 13 e 22. Diz assim. Mateus 13. Mateus 13 e 22. O que foi semeado entre os espinhos é quem ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas, abafam a palavra e ela fica infrutífera. Irmãos, eu não posso ser hipócrita, não. Riqueza seduz. Eu posso confessar um pecado? Eu já fui tentado jogar na mega acumulada do final de ano. Seduz ou não, Mateus? Você vê lá, mega acumulada, tantos milhões, você fala, Jesus, se eu ganhar. Eu estava vendo aí esse atração premiada da Lava Jato aí, da Odebrecht. O cara olha e fala assim, eu comprei um apartamentinho lá em BH, pro Aécio, 17 milhões. E fala como se 17 milhões fosse 10 reais. Eu falo, até eu fiquei com vontade de ir lá pedir dinheiro a ele. Ele fala, fulano me pediu 40 milhões, Beltrano me pediu tanto e tanto. Eu falei, gente, a riqueza seduz. Nós não podemos ser hipócritas, não. A riqueza tem essa sedução. Agora, o mais triste, Mateus, sabe o que a avareza pode gerar? O mais triste, não mais, nem pior, mas eu vou falar e depois eu vou voltar e para o texto. A avareza pode gerar isolamento. Esse homem não tinha ninguém. Ele disse consigo mesmo, e depois ele vai falar de festa, mas é ele sozinho festejar. Ele não convida ninguém. Aí sabe o que o Baylor vai falar? Olha aqui para mim, Mateus. Igreja, irmã Márcia, Elias. O filho pródigo, quando volta para casa, o pai tem amigos para chamar e comemorar. Quando o filho volta, imediatamente, Giovana, aquele pai já consegue reunir a galera e fazer uma festa.
A mulher que perdeu a dracma, quando ela varre a casa e ela acha a dracma, ela chama as amigas para comemorar, para festejar. O pastor que foi em busca da ovelha perdida, ele acha a ovelha perdida, ele carrega a ovelha, chega em casa, o que ele faz? Ele faz uma festa e ele consegue reunir a turma e comemorar. Esse aqui não tem nem com quem comemorar. Ele vai falar com ele: alegra-te, regozija, é ele. Sabe por quê, irmãos? Eu posso falar a verdade aqui. Nas minhas viagens, eu já viajei muito. São mais de 300 cidades que eu já fui ministrar. Eu conheci pessoas de todos os tipos de níveis sociais. E os mais avarentos são aqueles que a gente menos tem vontade de ficar perto. A avareza, ela afasta. O cara tem muito, mas não tem nem com quem comemorar. Esse aqui, ele vai derrubar os celeiros, fazer maiores, e ele disse: e tirei a minha alma. É ele festejar sozinho. Eu não tenho momento ninguém. Igual o senhor, né? Irmão Elisa. Momento pagou açaí pra mim. Semana passada, fomos lá no Guarani. Lá no Castelo. E pagou açaí gostoso pra mim, pra Diana, pro Yuri. Se fosse o outro avalino lá, não pagava nem a pau. Não tem com quem comemorar. Mãe Elisa pagou um pastel pra mim hoje. Agora esse aqui, Bruna, ele comemora. Você já viu fazer festa pra você mesmo? Festa sozinho, Soélio. A avareza. É por isso que Jesus disse: olhai e guardai-vos de toda avareza. Em segundo lugar, olha aqui para mim. O que nós podemos aprender com essa parábola? Em segundo lugar, sabe o que eu aprendo aqui? Em segundo lugar, a incerteza do amanhã e a fragilidade da nossa vida. A incerteza do amanhã, Pai. Ninguém tem certeza do amanhã. Quando a gente recebe a notícia: fulano morreu, você fala assim: mas eu nem imaginava. Porque a vida é frágil. O amanhã é incerto. Nem o Giovanni pode bater no peito e falar: quarta-feira eu vou estar fazendo trabalho lá com os moradores de rua. Se Deus não der vida, Deus pode falar: Giovanni, é hoje. A fragilidade da vida, a incerteza do amanhã. Sabe o que aconteceu aqui? A morte colocou fim nos planos desse homem. E é por isso que a morte, ela nivela todo mundo. O óbito, ele tem esse poder de nivelar todo mundo. Rico, pobre, preto, branco, brasileiro, americano. Pode ter um enterro de luxo, mas
que diferença faz um enterro de luxo ou um enterro mais simples para o falecido? Tem alguma diferença? Para a família tem, né? Fazer um enterro de luxo e tal. Agora, para, irmão Elias, um enterro de luxo ou o enterro mais simples, lá no cemitério da paz, da saudade, não sei de onde, o enterro não faz diferença nenhuma para o falecido. A fragilidade da vida. Esse homem, Fátima, ele estava planejando para muitos anos. Alegra, come, descansa. Eu vou viver muitos anos. Isso é muito triste. Tudo isso Jesus está contando por causa de disputa de herança. Eu estava lendo a lenda judaica, eu contei aqui, ano passado, uma semana antes da morte do pastor Cícero, quando eu preguei sobre a vida é breve. Eu falei aqui, irmão Elias, tem uma lenda judaica que no dia da circuncisão do menino, o dono da casa, o pai, foi lá dentro, naquela adega bonita, igual tem na casa do pastor Mateus, aquela adega só com vinho importado, safra de 500 anos atrás, e vinho português e vinho francês, e o pai foi lá na adega, pegou o vinho mais caro. E ele chegou no salão de festas e disse assim: atenção! E ele olha para o rabino e diz assim: rabino, com esse vinho, nós vamos celebrar a circuncisão do meu filho. E com esse vinho, nós vamos celebrar o primeiro aniversário, o segundo aniversário, o terceiro aniversário, o quarto aniversário. Com esse mesmo vinho, nós vamos celebrar muitos e muitos anos de vida da vida do meu filho. O rabino tomou o vinho. Perto da meia-noite, o rabino foi embora. Quando o rabino andando em uma bifurcação, o rabino encontrou o anjo da morte. E o anjo da morte andando para um lado, andando para o outro. E o rabino olha para o anjo da morte e diz assim: quem é você? E o anjo da morte responde: eu sou aquele que tira a vida daqueles que dizem faremos isso ou faremos aquilo. E naquele mesmo momento, segundo a lenda judaica, aquele anjo da morte foi lá e ceifou a vida daquele pai. Nós temos muito cuidado ao falar: eu vou, eu farei. Esse homem, ele planejou tudo, ou quase tudo, mas faltou planejamento para depois da morte. Em terceiro lugar, sabe o que essa parábola nos ensina, Mateus? Em terceiro lugar, essa parábola nos ensina que nós não estamos no controle da nossa vida. Nós não estamos no controle. Ele achou que ele estava. Eu farei, eu derrubarei, eu beberei, eu comerei, eu descansarei e eu direi à minha alma:
nós não estamos no controle da nossa vida. Não estamos. Em quarto lugar, esse homem rico é um exemplo negativo de quem confia de forma tola nos seus bens, presumindo que os bens é a própria vida. Deixa eu falar algo aqui. Riqueza não é seguro de vida. Riqueza não é seguro de vida. Não é porque você vai ficar rico e você vai viver. Eu separei um outro vídeo para mostrar, mas não vai dar tempo. Mas tá ali, no final do culto, se alguém quiser ver. O cantor Cristiano Araújo, 29 anos. Ele disse, eu vou mostrar, depois eu vou mostrar. Ele disse com todas as letras, com certeza. Ele estava com 29 anos de idade. A Eliana, a apresentadora, perguntou, você vai desacelerada em uns anos? E ele disse, com certeza. Com certeza. Eu gravei hoje e assisti de novo. Com certeza, Elias. Só ele não sabia que ele não estava no controle da sua vida. E nem eu estou e nem você está. Quem controla a nossa vida é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aleluia. É como disse Ana, o cântico de Ana, é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida, é Ele que faz subir da sepultura e é Ele que faz tornar a subir dela. É Ele que está no controle da nossa vida. Em quinto lugar, o que a gente aprende aqui com essa parábola? Em quinto lugar, sabe o que eu aprendo, Tiagão? Como diz o Mateus. Em quinto lugar, tanto a vida quanto os bens são dádivas de Deus. Ele dizia, meus filhos, meus bens, minha alma, nem a alma era dele. Se o campo produziu, é porque Deus, se Deus não der crescimento, irmão, não adianta. Não adianta, o cara pode ter a melhor semente. Só vai produzir se Deus der crescimento. Se Deus não der, não produz. Se ele enriqueceu, mas é porque Deus deu, Mateus. É Deus que deu você, irmão, o que você tem. É Ele que deu. Eu falo isso muito adiante, a gente tem que aprender a contentar e a reconhecer. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva vem de Deus. É Deus quem dá vida, é Ele quem dá respiração, é Ele quem dá todas as coisas. Paulo disse isso, Atos 17. É Ele que dá, Yuri. David. É Ele que dá, Leandro. Se Deus não der, não adianta, não. Tanto a vida quanto os bens são dádivas de Deus. E aí eu coloquei aqui, escute. Eu já vou encerrar. Kleiner Snodgrass é um autor. Ele disse assim, até mesmo aquilo que o homem pensa ser a sua posse mais íntima, que era o que? A alma dele, a posse mais íntima, até mesmo aquilo que ele pensa ser a posse mais íntima, a alma, somente é sua por empréstimo.
Olha que Deus emprestou para nós a alma. E um dia Ele vai requerer. Ele vai requerer. Até a alma, irmã Isabel, é um empréstimo de Deus. E pode ser requisitada a qualquer momento. Lourdes, Joaquim Jeremias disse assim: a vida é um empréstimo que Deus fez e cuja cobrança Ele anuncia para a próxima noite. Louco, idiota, o termo que Jesus vai usar é pesado. Um homem rico, a gente tem mania, né, de admirar o rico, né? Você olha um cara, né? Como é que chama lá o Ike Batista? Ike Batista, admira, homem rico, e tem isso, tem aquilo. Aí Jesus olha e fala: é um idiota. É um idiota. É um idiota. É um louco, nécio, estúpido. A estupidez humana é infinita, como disse talvez Albert Einstein. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Isso é um alerta para nós. Para nós. Em último lugar, eu encerro. Em último lugar, essa parábola também nos ensina que mais importante do que gozar a vida é salvar a vida. Mais importante do que gozar a vida é salvar, pastor Mateus. Ele queria gozar. Descansa, come, bebe, regala-te, alegra-te. Irmão, não é errado gozar a vida, não. É bom. Não é bom comer aquela pizza gostosa, tomar aquele açaí, ainda mais quando é muito água. Comer aquele pastel, como Elias vai pagar. Aquele churrasco que a gente comeu, né? E isso é bom, gozar a vida é bom. Mas mais importante do que gozar é salvar, Patrícia. É errado planejar? Não. O erro desse homem não foi planejar. Planejamento é necessário. Eu não posso viver irresponsavelmente, né? Eu vou comer, beber, porque amanhã eu vou morrer. Eclesiastes, né? Então, tem gente, meu irmão falou comigo, aí eu nem pago a previdência, não. Eu não sei se eu vou aposentar. Então, pois eu pago. Eu não posso viver de maneira irresponsável, não. Eu tenho que planejar. O erro desse homem não foi planejar. O erro dele foi a ganância, a avareza, a pleonexia. Sabe por quê? Olha aqui, eu encerro aqui. Por que a gente deve trabalhar com empenho? Por quê? Esse homem aqui, com certeza, trabalhou. E o campo não vai produzir do nada. Ele teve que arar a terra, preparar, jogar semente. Ele arregaçou a manga. E isso não é errado. Por que se deve trabalhar tanto? Segundo Paulo, primeiro, para não ser pesado para os outros. O que me mata de raiva é crente preguiçoso. Eu conheço uma turminha aí que não gosta de trabalhar nem a
pau. E não vai. Nossa Deus, tem gente, se a gente der Bolsa Família, ele quer viver só com Bolsa Família, né? E não quer trabalhar. Preguiça é horrível. A pessoa tem que trabalhar primeiro, para não ser pesado. Segundo, sabe para quê? Efésios 4:28, eu encerro com esse versículo. Abre a Bíblia aí, Efésios 4:28. Efésios 4:28. Aquele que furta, não furte mais, mas antes trabalhe, obrando com as suas próprias mãos para o que é bom, para que tenha com que repartir com o que tem necessidade. Em nenhum momento, Giovanni, esse homem, ele pensou, já que eu não tenho onde armazenar, eu vou repartir. Não, eu quero é mais e mais. Que Deus venha nos guardar, nos livrar da avareza. Amém. O que amar o dinheiro nunca fartará do dinheiro. O nosso papel é amar ao próximo. Fique de pé, eu quero orar com você.